Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Isaías prevê que no fim dos tempos, no futuro, o Senhor vai dar no Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, um grande banquete, com alimentos de primeira qualidade e com vinhos suculentos, deliciosos. Além disso, ele removerá a morte. Ele vai retirar do povo o véu de morte que cobria o rosto de cada um deles, e eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as nações, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. É um dia de alegria, é um dia de vida e de imortalidade, e é um dia de gratidão a Deus. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor. Nele confiamos. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte, o Monte Sião. Fala-se aqui de um universalismo. É um banquete preparado não só para Israel, mas para todos os povos. E todos são convidados a esse banquete e a se beneficiar daquelas iguarias que não são só dos judeus. O desejo de Deus é a salvação de todos. Se Israel foi escolhido, foi para ser instrumento de salvação para as demais nações. Esta promessa, que está para ser realizada no tempo messiânico, refere-se à Igreja. A Igreja é a Jerusalém, na releitura cristã. A Igreja, ela oferece para aqueles que são seus filhos toda a alimentação mais fina, não apenas carne e vinho, mas a carne de Cristo e o sangue de Cristo sob a forma do vinho e do pão. A Igreja nos livra da morte porque nos absolve os pecados e nos dá o pão da vida eterna. A Igreja nos livra da desonra porque ela nos acolhe como filhos, filhos dela e filhos de Deus. A Igreja nos dá todos os instrumentos da salvação. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, contém uma gratidão do apóstolo à comunidade de Filipos. São Paulo tinha por regra nunca receber ajuda financeira de ninguém. Mas para os filipenses ele fez uma exceção. Ele aceitou ajuda. E essa ajuda serviu, diz o apóstolo, para que os filipenses manifestassem todo o carinho que eles tinham pelo apóstolo. Eles sempre tiveram esse carinho, mas a sua necessidade serviu de ocasião para manifestar. Mas o apóstolo não está em busca de presentes, porque ele sabe viver na miséria e na abundância. Ele aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer situação, farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. E ele resume isso com uma frase: tudo posso naquele que me fortifica, naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, a maior alegria em dar do que em receber. Se os filipenses ajudaram Paulo, eles serão ultra recompensados por terem feito isso. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lembremos, São Paulo está preso e escreve a esta comunidade de Filipos a carta mais alegre de todo o seu epistolário. A carta em que se diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. A carta que tem mais ou menos 20 citações sobre a alegria. E é uma carta pequena, que só tem 4 capítulos. O Evangelho hoje traz a parábola contada aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo do reino de Deus, semelhante a um banquete preparado por um rei. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Ele fez o banquete para a festa de casamento do seu filho.
O filho do rei é Jesus. Jesus veio se casar com a igreja, sua esposa, e nesta festa há alimentos selecionadíssimos. Os empregados que ele manda para chamar os convidados são os profetas, depois deles, os apóstolos. Mas os convidados se recusam a comparecer. Cada um vai para o seu negócio, para o seu campo. Esta é a primeira atitude, a indiferença diante do convite. Uma outra atitude é a violência. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. É a atitude de quem não só é indiferente, mas persegue aqueles que chamam-no para o banquete da salvação. O rei ficou indignado. Mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Aqui há talvez uma alusão ao incêndio de Jerusalém no ano 70, quando a cidade foi cercada pelo general Tito. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Então ele manda ir para as encruzilhadas dos caminhos e convidar para a festa todos os que encontrarem. E assim fizeram os convidados, convidaram todos. Esses todos são os não-judeus, que depois foram incluídos na festa, uma vez que os judeus rejeitaram o convite. A festa ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para examinar os convidados, verificou um que não estava com o traje nupcial, com o traje da festa. Amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? O homem ficou mudo. O rei então mandou que ele fosse lançado fora, com as mãos e os pés amarrados e jogado na escuridão. A parábola termina com um provérbio: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pela vontade de Deus, todos devem fazer parte desse banquete. Pela vontade do homem, poucos dentre os judeus escolheram fazer parte do banquete, e dentre os que foram chamados depois, não sabemos quantos que atenderam à voz da igreja para participar desse banquete. Mas, além de dizer sim ao banquete, de tratar bem os empregados, de aceitar o convite, é preciso comparecer dignamente. Esse banquete é um banquete de salvação, mas o Senhor não admite que esteja comendo daquela carne, daquele vinho, as pessoas que não estão bem arrumadas. Esta arrumação boa é o estado de graça. Essa veste nupcial é a alma com a fé operando pela caridade. Senão, o castigo será severo, ser lançado nas trevas exteriores. Vamos então examinar com cuidado esta parábola. Diante do chamado do Pai de nós comparecermos ao banquete da festa de seu Filho, banquete esse que ocorrerá um dia no fim dos tempos, mas que acontece hoje na Eucaristia também, nós temos várias opções de resposta. Uma delas é não dar nenhuma atenção. A outra é responder com violência àqueles que nos chamam. Uma terceira é dizer sim, eu vou, mas chegar até o banquete despreparado, em pecado mortal, sem a veste nupcial. O que nós devemos fazer? Devemos aceitar os que nos convidam, tratá-los bem. Quem é que nos chama para esse banquete? É a igreja e seus representantes. É o Papa, os bispos, os padres. Quando eles nos chamam para esse banquete, devemos responder com alegria: sim, eu vou. E depois devemos ir. E devemos ir para comer deste pão e beber deste cálice, tendo feito uma boa confissão, para nos limpar dos nossos pecados. Senão, quem come e bebe deste pão consagrado, deste vinho consagrado, que é o corpo e o sangue de Cristo, sem estar purificado, come e bebe a sua própria condenação. Há muitos que nem sequer conhecem esse banquete. Isso explica porque poucas pessoas vão à missa. Se todos entendessem que este é o banquete da nossa salvação e que o alimento é o próprio Deus, ninguém teria dúvidas em sair de casa e comparecer a cada Santa Missa para participar dela. Mas como nem todos sabem o valor da Santa Missa, como ela parece ser um tesouro escondido no campo, talvez por culpa nossa, porque nós não ensinamos,
Então, muitos bancos vazios vocês encontram nas igrejas, mesmo em dias de domingo, o que nunca deveria acontecer. Fica patente a nossa necessidade de evangelização, de ensinar aos outros, a começar pelos mais próximos de nós, como as distantes que nós acolhemos, o valor desse convite do Senhor, o valor de responder com prontidão e alegria, de não faltar, mas de comparecer preparado para poder dignamente receber o corpo e o sangue do Senhor, sob a forma do vinho e do pão. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.